Olá, eu me chamo Matheus Manerelansky e o nosso grupo irá apresentar sobre fornos para tratamentos térmicos. O que são fornos para tratamentos térmicos? Esses são estruturas que atendem os processos de aquecimento ou resfriamento de um determinado material com a intenção de alterar as propriedades iniciais do material, sendo essas propriedades a tensão interna, resistência mecânica, resistência aos desgastes, ao calor, corrosão, dureza, entre outras. Os fornos de tratamentos térmicos são constituídos de uma estrutura robusta, a fim de que consigam aguentar as altas diferenças de temperaturas e também as elevadas temperaturas durante o processo. Os fornos também são classificados de acordo com o seu tipo de aquecimento, sendo eles elétrico ou a gás. O forno de tratamento térmico usado apenas com adição de calor é o forno calórico. Já o forno que, além da adição de calor, é feito a adição de feita a adição de produtos químicos durante o processo, é o forno termoquímico. Existem diferentes tipos de fornos no mercado. E qual é o forno correto para ser utilizado? Tudo isso depende da característica do forno que você deseja ter e também qual é o metal, o material que você deseja utilizar no forno. Bom, na apresentação, nós iremos falar sobre 6 tipos de forno, dando início ao fornos do tipo câmara. O forno do tipo câmara, ele opera em altíssima temperatura durante um período longo de tempo. Serve para aplicação tanto de larga quanto de pequena escala. O forno de câmara pode ser utilizado também para trabalho de atmosfera controlada, onde o material que você deseja obter é tratado vindo a reagir com a atmosfera que está submetida. O forno tipo câmara possui camadas que são compostas por um refratário, um isolante térmico e uma camada que é a caixa de aço que envolve o forno. Essa construção robusta do forno faz com que ele tenha baixa perda térmica. Além de, no forno, permitir a recirculação do ar, promovendo uma eficiência energética durante o processo, assim garantindo que haja uma temperatura homogênea durante todo o processo, tornando um processo mais confiável. Essas características tornam o forno ideal para que seja aplicados em tratamentos térmicos de aço e ligas, sinterização de cerâmicas e tratamentos térmicos aeroespacial. Além de, no forno, conseguir executar os tratamentos de cimentação, revenimento, normatização e recozimento. Olá, eu sou o João Vitor e vou falar sobre os fornos do tipo carro e do tipo contínuo. Primeiramente, vamos falar sobre os fornos do tipo carro. Utilizados em linhas de médio e grande porte, sua estrutura é uma câmara fechada com isolamento em material refratário ou cerâmico, com um sistema de aquecimento a gás ou elétrico. O diferencial é uma base móvel e removível, denominada carro de carga, com uma ou duas portas guilhotina com movimento de abertura e fechamento. O controle e monitoramento são totalmente automatizados, em regime normal de trabalho. Podem ser utilizados também para ensaios laboratoriais. Suas formas de tratamentos térmicos feitos nesse tipo de forno podem ser o alívio de tensões, a normalização, a cementação, a sinterização, o recozimento, a têmpera, o revenimento e a calcinação. Os fornos do tipo contínuo possuem um processo mais rápido. Simplificadamente, o tratamento em forno contínuo acontece da seguinte forma:
O material é colocado em uma esteira que fará seu transporte por um forno com temperatura e velocidade controladas. Ao final, pode ser feito a têmpera, em que o metal será resfriado ao ser banhado por um líquido em temperatura inferior à utilizada no forno. São fornos para produção em série e em larga escala. Dessa forma, pode-se aplicar em pequenas peças e também em tubos de grande comprimento. Os tratamentos possíveis são a têmpera em óleo ou sal, a cementação gasosa, a cementação líquida, a carbonitratação, a normalização, a esferoidização e o recozimento. Primeiramente, muito bom dia. Aqui é o Pedro. Eu vou falar para vocês a respeito de dois fornos. Um deles do tipo campânula e o outro é o tipo poço. Então vamos lá. Começando pelo tipo campânula. O forno tipo campânula é muito legal porque ele tem uma alta tecnologia aplicada e ele é muito eficiente. Ele opera em várias faixas de temperatura e tem um enfoque muito grande em peças de maior porte, peças de grande porte. Por quê? Bom, como essa tecnologia aplicada e tudo isso aí que eu acabei de mencionar, a gente traz uma possibilidade para esse tipo de forno, ele ser móvel. Como assim? Aqui essa sequência de imagem apresenta de maneira bem didática aqui o que é isso. Peças de grande porte às vezes acabam sendo muito complicadas da gente colocar dentro de um forno. Nesse caso, o forno consegue ser retirado. O forno tipo campânula, por ter essa alta tecnologia que eu acabei de mencionar, ele fica leve e fácil de transportar. Nesse caso aqui, após o tratamento ser realizado, a gente retirou o forno de maneira bem prática ali, e é uma possibilidade que esse tipo de forno tem. Agora, falando um pouquinho mais do forno tipo poço, o forno tipo poço já tem um enfoque em peças não tão grandes, normalmente peças de pequeno a médio porte. Por quê? Porque nesse caso a gente precisa mover a peça. Não existe a possibilidade que existe no forno de tipo campânula. Por quê? Porque é um poço, é literalmente um poço, que a gente coloca a peça lá dentro e daí faz o tratamento, depois a gente retira a peça. E uma coisa muito legal desse tipo de poço, desse tipo de forno, perdão, é que como a distribuição de energia é de maneira radial, a gente consegue ter um controle muito preciso da temperatura lá de dentro. Então a gente abre um leque para vários tipos de tratamentos térmicos a serem realizados dentro desse forno tipo poço. Aqui eu também trouxe uma sequência de imagem para ilustrar de maneira mais intuitiva aí como que esse tipo de forno funciona. Então aqui a gente já tem a tampa dele aberta e a peça ali já tava como desejada. E a gente ali eu trouxe sequência de imagens que a peça já está sendo retirada. Então ali na primeira, na segunda e na terceira imagem a gente consegue ver a retirada dessa peça, o que justifica, né, a razão de que a peça não pode ser de grande porte, ou seria daí pouco aproveitado, né, esse tipo de forno. Ele tem um foco maior em peças de médio porte. E daí ali na última imagem ele está sendo levado ali para um tanque de resfriamento. Bom, falei aqui de maneira bem breve a respeito desses dois fornos, e agora meu colega vai dar sequência a respeito aí de mais alguns exemplos de fornos para tratamentos térmicos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Matheus André e eu vou falar sobre fornos de atmosfera controlada. Esses fornos são ideais para processos que exigem qualidade e consistência no aquecimento, pois o ambiente de atmosfera controlada oferece um alto grau de controle de processo, produzindo peças excepcionalmente limpas e livres de oxidação. Eles funcionam da seguinte maneira: as peças são colocadas numa câmara de aço, na qual é bombeado um gás específico. Diferentemente de um aquecimento por chama ou resistência, o forno de atmosfera controlada aquece toda a peça. Normalmente, por aquecer em toda a peça, são fornos de grande porte e que requerem várias horas para atingir e manter a temperatura desejada. A carga suportada e a temperatura vão variar de acordo com a peça. Esses fornos normalmente chegam a operar em temperaturas que superam os 2.300 graus Celsius. E aqui temos uma foto do forno de atmosfera controlada. Os tipos de atmosfera são misturas gasosas ativas ou misturas gasosas inertes. Nas ativas, temos a base exotérmica, que se trata de gases exotérmicos que apresentam baixo custo e se dividem em duas classes. A classe rica, possuindo de 10 a 21% de monóxido de carbono e hidrogênio, e são normalmente utilizadas para aços de baixo carbono. E a classe pobre, que possui de 1 a 4% de monóxido de carbono e hidrogênio, fazendo com que ela tenha uma baixa capacidade redutora.
Os de base endotérmica utilizam ar e hidrocarboneto como combustível. Comumente, são gases comprimidos após passarem na câmara que contém um catalisador. Também são gases que inibem ou até mesmo revertem a oxidação nas superfícies que estão em contato. Sua aplicação é em processos que requerem atmosfera redutora ou mesmo em processos de cementação. Nas misturas inertes, temos nitrogênio, que pode ser dividido em nitrogênio preparado ou nitrogênio comercial. No preparado, essa atmosfera é normalmente utilizada para aços de alto, médio e baixo carbono, pois cria-se uma atmosfera sem oxigênio contaminante. Isso é bom, pois impede a oxidação do material e a sua descarbonatação. Além de ser utilizado para têmpera, é utilizado para esferoidização, normalização e recozimento. Também temos o nitrogênio comercial, que tem como 3 funções principais: a protetiva, reativa e a controle de carbono. A protetiva tem função de impedir a oxidação do aço. A reativa faz com que os gases reativos reduzam possíveis óxidos metálicos, e no controle de carbono, o principal objetivo é alterar a quantidade de carbono que está presente na superfície do aço. Normalmente, aplica-se na cimentação, têmpera neutra ou até na recuperação de materiais que foram previamente forjados. Esse foi o nosso trabalho e espero que vocês tenham gostado.